Parentes de pacientes internados no Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande, reclamam de inúmeros problemas. As queixas vão desde a falta de roupas de cama e banho, funcionários e até chuveiro queimado. O chuveiro, desde domingo, está queimado. Sabonete não tem. Para lavar as mãos, não tem, nunca teve. Papel não tem para secar as mãos. Não tem nenhum produto de higiene, só o papel higiênico mesmo. Tudo que eu tenho aqui eu trouxe de casa. Não troquei o lençol ainda porque a situação dos lençóis está precária. Toalha de banho eu trouxe de casa. E também não estou podendo dar banho nele porque o chuveiro está queimado. E até agora não vieram arrumar e eu não posso tirar ele do quarto. Ar-condicionado não tem, ventilador eu trouxe da minha casa. Essas paredes aqui escorrem água. Quando chove, alaga todo o quarto, entra água por esses vãos. As imagens foram gravadas com o celular no quarto onde o neto desta dona de casa está internado desde o dia 13. A senhora, como munícipe que paga imposto, como é que se sente? Lesada, né? Muito triste, muito triste. A saúde pública, o pobre sempre sofre, ele sempre sai no prejuízo. Isso é muito constrangedor, é difícil. Há 2 dias, a mãe de Dona Vilma, que tem 86 anos, está internada no Hospital Irmã Dulce. Ela também se queixa da falta de refrigeração no quarto. O acompanhante tem direito ao almoço, mas não tem uma cadeira para sentar. Aí vi que também não tinha ventilador, pensei que era do hospital, mas era da moça da cama do lado. Ela puxou para ela, tive que sair buscar um ventilador também. Não tem ar-condicionado nem ventilador. Na porta do hospital, localizado no Boqueirão da Praia Grande, mais reclamação. A demora de atendimento para limpeza do paciente. Se a gente não está junto, o paciente está ali, está sujo, porque é pouca funcionária para muito paciente. Já está sujo o chão e elas estão muito ocupadas e a gente fica pisando no xixi, no chão e tudo, até elas poderem limpar. Nós entramos em contato com a SPDM, organização social responsável pelo Hospital Irmã Dulce, mas não obtivemos resposta sobre os problemas apresentados na reportagem até o fechamento desta edição. A Polícia Civil prendeu hoje em São Vicente um homem procurado pela Interpol por ter cometido um homicídio em Haia, na Holanda. Havia uma recompensa de 15 mil euros por informações sobre seu paradeiro. Ele foi detido com 83 mil comprimidos de êxtase. No Santa Portal você encontra mais informações sobre o caso. O Ministério Público arquivou o inquérito que apurava a queda do avião que provocou a morte do ex-candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Mais 6 pessoas morreram no acidente que aconteceu há 5 anos em Santos. O inquérito da Polícia Federal, concluído em agosto do ano passado, apontou 4 possíveis causas do acidente: colisão com um elemento externo, desorientação espacial dos tripulantes, falha do profundor, peça da cauda que faz os movimentos para cima ou para baixo, e falha do compensador do profundor. O Ministério Público Federal decidiu arquivar o processo. Segundo o MPF, não foi possível apurar a causa exata da queda do avião, devido à falta ou não funcionamento de equipamentos na cabine. O gravador de voz que registra conversas entre piloto e copiloto não estava funcionando. Como o inquérito não teve uma conclusão, não vai ser possível punir os responsáveis por eventuais crimes cometidos. O Cessna 560XL vinha do Rio de Janeiro e deveria pousar na base aérea de Santos. O jatinho caiu no Boqueirão no dia 13 de agosto de 2014. Além do ex-governador de Pernambuco e candidato à presidência da República, Eduardo Campos, também morreram outras 6 pessoas: o piloto, o copiloto e 4 integrantes da equipe de campanha. Os vereadores de Guarujá derrubaram, em sessão que aconteceu ontem, diversos vetos que o prefeito Walter Suman havia feito a projetos do Legislativo. Os projetos que motivaram a derrubada dos vetos foram: o que prevê punição ao assédio sexual dentro dos ônibus, o que garante atendimento preferencial a diabéticos e o que garante atendimento de ecoterapia a portadores de necessidades especiais.
O prefeito agora tem 3 dias para promulgá-los. O carnaval, que começa nesse final de semana, causa apreensão entre os usuários da travessia de balsas entre Santos e Guarujá. O motivo é a demora da fila dos últimos dias, que chegou a ultrapassar 2 horas. Vereadores das duas cidades propuseram um projeto nas câmaras que, caso aprovados, devem melhorar o serviço prestado pela Dersa. Só quem fica na fila sabe como é duro esperar a balsa para atravessar. É um teste de paciência. E quando falta eficiência, sobram reclamações. Sempre tem fila aqui, não tem jeito, né? Sempre, toda vez é isso. Passa ano, sai ano, governo, entra governo e só prejudicar quem depende, é utilitário disso daqui. Como é que faz para trabalhar? É isso daí, né? Não tem jeito. Mas o imposto vem em dia, isso daí você não pode. Agora o teu trabalho fica nisso daí. Você depende deles para tudo. Terrível, todos os dias. Complicado, a gente tá querendo surfar, não tá rolando legal, viu? 1 hora pelo menos, a gente perde muito tempo, as pessoas deixam de aproveitar o tempo com família ou trabalho. Isso é uma pouca vergonha, cada vez pior. E pior que paga para isso, né? E caro, 12,30 é bem caro para isso, um serviço desse. Em Guarujá, o presidente da Câmara quer que a Dersa fique com a conta do serviço mal prestado. Já foi aprovado por unanimidade pelos vereadores o projeto de lei que obriga a empresa a fazer a fila andar. O tempo de espera vai ser limitado. Se passar de 20 minutos, o motorista pode ganhar passagem livre. Então nós apresentamos um projeto aqui na Câmara de Guarujá. O vereador Banha apresentou o mesmo projeto na Câmara de Santos, visando punir a empresa em 2 situações. Ou ela paga uma multa equivalente a 100 vezes o valor da tarifa, caso ela permita que o usuário leve mais que 20 minutos na fila, ou ela pode se livrar da multa isentando o usuário do pagamento da tarifa. Em outras palavras, se demorar mais que o previsto, passa de graça na balsa. Exatamente. Passou de 20 minutos, a tarifa é gratuita. Nós utilizamos como base para a apresentação desses projetos o Código de Defesa do Consumidor, que permite que os municípios criem mecanismos para fiscalizar e fazer com que os serviços ofertados pelo poder público sejam satisfatórios e atendam o usuário. A proposta apresentada pelo vereador Edilson Dias é um trabalho conjunto com o vereador de Santos, Antônio Carlos Banha Joaquim, que já apresentou o projeto na Câmara. Ele diz que está articulando com vereadores de outros municípios, como Bertioga e São Sebastião, para que usem a ideia e apresentem o mesmo projeto. Banha acredita que a cidade fica com todo o prejuízo do serviço mal prestado pela Dersa. Isso não pode acontecer mais. O povo não aguenta mais esse tipo de serviço e nós temos que provocar e incomodar quem nos incomoda. Esse serviço mal feito nos incomoda e nós vamos incomodar. Se não conseguir através de uma legislação, através de mitigar do bom senso, nós vamos até o Ministério Público e vamos botar as vísceras da Dersa para fora. O projeto da nova ponta da praia, desenvolvido pela Prefeitura em parceria com a iniciativa privada, foi apresentado hoje a empresários da cidade. Novo centro de convenções, novo mercado de peixes, remodelação total do bairro. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa esteve na Associação Comercial de Santos para expor detalhes do projeto da nova ponta da praia para empresários da cidade. O prefeito ressaltou que o projeto vai impulsionar a economia, fomentando o turismo e o comércio. Paulo Alexandre explicou ainda que tudo vai ser realizado sem dinheiro público. Isso vai ser possível devido a uma alteração na lei de uso e ocupação do solo. São mais de 120 milhões de reais o valor estimado. A Prefeitura não vai colocar 1 centavo do orçamento do município de Santos, ou seja, nós não vamos mexer no bolso do contribuinte para fazer esse investimento. Será feito dentro dessas mudanças que ocorreram na lei de uso e ocupação do solo, parceria com o setor privado, que tem que ser a filosofia dos governos. Os governos que assumiram agora, tanto em nível federal e estadual, estão divulgando concessões, parcerias com a iniciativa privada e Santos, mais uma vez, sai na frente viabilizando essa importante parceria que vai mudar a ponta da praia e vai oferecer um novo cartão postal para a cidade de Santos. As obras da entrada da cidade também foram pauta.
Segundo o chefe do executivo, o cronograma está sendo cumprido. Deve ser concluído dentro do prazo. Somando todas as etapas, 30% executado. Da parte da Ecovias, também é um pouco mais, 30%, 35%, de maneira que no ano que vem a gente vai chegar aí a 70% das obras concluídas. Um empresário foi espancado e depois preso após ser acusado de tentar estuprar uma mulher no banheiro de um bar no Rio de Janeiro. Veja essa e outras notícias no Brasil em 1 minuto. Um mês após a cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia, o presidente Jair Bolsonaro foi avaliado hoje pela equipe médica que o atendeu no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o médico Luiz Macedo, a saúde do presidente é ótima e ele foi liberado para retomar a dieta geral. Desde a cirurgia, Bolsonaro vem aos poucos reintegrando os alimentos sólidos à dieta. A Justiça Federal deu 5 dias para que a Vale comprove ações preventivas em suas barragens. A empresa deve apresentar neste prazo a documentação que comprove a segurança de suas outras minas. A multa em caso de descumprimento é de R$1 milhão por dia. Nos últimos 3 anos, 2 barragens da empresa romperam, matando 17 pessoas em Mariana em 2016 e mais 180 em Brumadinho. Os casos de AIDS vêm diminuindo desde 2013, mas, diferentemente dos números totais entre os jovens, a contaminação tem aumentado. O avanço da medicina e o tratamento acessível são apontados como algumas das causas para a falta de prevenção. A primeira relação sexual foi aos 14 anos, sem preservativo. Minha primeira vez, eu tinha 14 anos, eu não usei preservativo, pelo fato até de não ter qualquer ou sequer alguma noção de riscos de sexo sem uso de preservativo e o sexo que pode acarretar em uma possível DST. Eu não tinha essa noção. O jovem que prefere não aparecer diz que só 4 anos depois passou a usar a camisinha, mas não em todas as relações com a parceira. Um susto após a suspeita de uma gravidez da namorada foi o que mudou o comportamento dele. Teve um dia em específico que eu quase realmente engravidei. Quando eu percebi, minha cabeça eu já estava pensando, será que eu vou ser pai agora? Mas, graças a Deus, não deu absolutamente nada. E foi a partir desse dia que eu falei, eu vou começar a usar preservativo sempre, não vou intercalar o uso, eu vou usar preservativo. Se não tiver, eu tento outros meios sem precisar realizar o ato em si. Mas eu vou começar a usar o preservativo. Segundo o infectologista Ricardo Aiden, o avanço da medicina fez muitos jovens deixarem a prevenção de lado na hora do ato sexual. Os jovens, hoje, eles têm uma sensação de invulnerabilidade. Ele pega o carro, sai a 90 por hora na avenida na costa, perde a direção, bate num poste, mata ele mesmo e 2 colegas que estavam juntos, enfim. E fazem sexo de risco, sexo sem proteção, entendeu? Soma-se a isso, às vezes, homem que faz sexo com homem, que aumenta um pouco esse grau de risco de transmissão de doenças infecto-contagiosas, inclusive a AIDS. Então você vai somando esse pano de fundo, essa sensação de invulnerabilidade, e ainda acrescido do fato de que muitos acreditam que hoje a AIDS, embora não tenha cura, os remédios são muito fáceis de tomar, ninguém morre disso, porque eles não são daquela geração que viu morrer o Cazuza, Sandra Brea e outras pessoas por absoluta falta de remédios naquela época, entendeu? E aí cria todo esse pano de fundo que tem um efeito facilitador muito grande na transmissibilidade dessa e de outras doenças, né, do HIV e outros. Em 2013, o Brasil registrou mais de 43 mil casos de AIDS. 4 anos depois, cerca de 37.800. O dado mais preocupante é que o Ministério da Saúde já considera que é uma epidemia entre jovens do sexo masculino. Na faixa etária de 15 a 19 anos, o número de casos quase que triplicou, de 2,4 para 6,9 por 100 mil habitantes. Já na faixa dos 20 aos 24 anos, o índice dobrou, de 15,9 para 33,1 casos por 100 mil habitantes.
Além do vírus HIV, outras doenças sexualmente transmissíveis também preocupam. No rastro das outras doenças, pode estar o HIV, mas pode estar a gonorreia, pode estar a sífilis, pode estar a hepatite A, a hepatite B, o HPV, todas com implicações sérias. Hoje nós estamos no meio de uma epidemia mundial de sífilis e também casos e casos de hepatite do tipo A que se transmite bastante por contato sexual, em especial entre homens que fazem sexo com homens, um contato da boca com o genital, do genital com a boca e tudo mais, facilita sobremaneira, por exemplo, a transmissão da hepatite do tipo A. Para falar mais sobre a luta contra o HIV, eu recebo o epidemiologista Alcino Golegan. Doutor Golegan, boa noite, obrigado, por participar com a gente aqui no Caderno Regional. Santos ainda é uma referência no tratamento da doença do HIV? Sim, Santos continua sendo uma grande referência. Continua sendo. Porque sempre foi tida como uma cidade de referência, mas continua sendo. A gente ainda consegue fazer, com todas as dificuldades que a gente enfrenta nessa situação do próprio país como um todo, né? Mas a Santos ainda continua sendo uma referência. Qual é o diferencial da cidade para ser essa referência? Eu acho que o próprio acolhimento, a capacidade dos profissionais que trabalham efetivamente lá no nosso centro de referência, né, dentro das doenças infecto-contagiosas, o que se faz com o paciente, né, essa longevidade que o paciente está tendo, o tratamento que é feito, os exames laboratoriais, a própria equipe que acolhe de uma forma totalmente diferente, onde o paciente se sente em casa dentro do serviço, né? Então ele acaba tendo um apoio diferencial que é quase que um atendimento, como se fosse um atendimento quase que particular. Ele se sente acolhido. Ele se sente muito bem acolhido. Porque a doença no começo causava assim, muito preconceito. Até hoje ainda existe, talvez em menor nível, mas ainda existe um grande preconceito em relação. Não muito pequeno, ele ainda existe num grande nível. Grande o preconceito ainda é muito grande. O que ocorre hoje é que acaba se expondo mais a doença também. Apesar que ultimamente se parou um pouco de falar, principalmente da AIDS. Até porque... Há um bom tempo, né? Já há algum tempo. Já não se vê mais falar tanto, né, em prevenção. Porque como existe a medicação, como o Ricardo falou bem isso daí, né? Como existe a medicação, o pessoal tem essa sensação que tem cura. A AIDS não tem cura. A AIDS continua sendo... Existe um tratamento hoje para a doença, né? Que não é fácil de ser levado, realmente. Não é muito efeito colateral, apesar de ser uma dosagem muito menor hoje. Mas você ainda tem... um coquetel de medicamentos? Hoje não, hoje é menos. Hoje você toma 2 comprimidos de manhã, 2 comprimidos à noite, dependendo da tua posologia, mas fica muito mais fácil de você tomar essa medicação, mas ela continua apresentando muito efeito colateral ainda, né? E é nesse segmento que eu acho que nós ainda somos os diferenciais, né? Onde você acolhe esse paciente, onde ele está muito presente, a porta está sempre aberta para ele. A cidade foi pioneira em oferecer seringas na época, eu me lembro, né? Sim, teve um projeto de redução de danos, tanto que o número de pessoas que acabam se infectando por HIV por uso de droga injetável em Santos sempre foi muito pequeno. E hoje praticamente inexiste. Hoje é principalmente a relação sexual que acaba sendo o carro-chefe em termos de infecção. Agora, doutor, nós vimos ali na reportagem, né, o depoimento do jovem que diz que não tinha noção dos riscos de não usar preservativo. Ainda dá para pensar nessa possibilidade? Quer dizer, até porque essa geração, onde a doença principalmente tem crescido mais, é uma geração que nasceu já com a existência da doença, praticamente. Quer dizer, eles são de uma geração em que a AIDS, o HIV... Já era de conhecimento de todos. Quem está errando, doutor Alcino? Quer dizer, onde é que está a falha em relação a isso? Essa é a nossa grande dúvida em termos de prevenção, porque a gente disponibiliza preservativo masculino, disponibiliza preservativo feminino, disponibiliza o gel para uso na reação sexual. Então, é totalmente gratuito essa parte de prevenção. A gente tem toda a parte de folhetos, uma parte educativa. Tudo é disponibilizado gratuitamente. Hoje você tem a internet que você tem uma informação fácil. Mas eu não sei, como o Ricardo também colocou, essa sensação de que eu sou invencível. E algumas pessoas também colocam isso, que tem medicamento, tem tratamento, então não tem problema se eu acabar me infectando. Eles não sabem a dificuldade que é levar esse tratamento. Eu não vou mais morrer. Exatamente, porque a grande preocupação é morrer.
Então hoje dificilmente você morre de AIDS, a não ser que se você não se cuide. Sim. A medicação ela é potente, o serviço funciona direitinho, você tem os exames à disposição, então você tem uma longevidade hoje muito grande. Então a gente já tem assim, um cálculo que o HIV, a AIDS, né, ela vai se tornar uma doença crônica degenerativa, ou seja, você já não vai mais falecer por causa da AIDS. Você vai morrer, acabar morrendo por outras intercorrências. Mas com o tratamento ele é altamente eficiente. E essa geração, o grande problema é que ela não viu, o Ricardo colocou bem isso aí também, ela não viu o que é a AIDS sem tratamento. Como nós vimos, né? Como nós vimos. A nossa geração viu muito isso. Eu acho que o próprio filme do Freddie Mercury perdeu uma oportunidade excelente de, nesse final, mostrar o final dele também, que foi meio... E também porque na triste, época, né? até por causa do preconceito, né, doutor Assino, muita gente não dizia que tinha morrido de AIDS. Sim, a grande maioria. Diziam que morriam de doenças que eram causadas em consequência do vírus, mas não assumiam que, na verdade, tinham morrido de AIDS. Foram muito poucos os que assumiram. Né? E um grande exemplo até hoje é o Magic Johnson, né, que está vivo até hoje. Ele tem, inclusive, e é portador, né, do vírus. E é o portador, e ele, felizmente, nunca manifestou. Mas ele foi, inclusive, excluído, de tentar excluí-lo do convívio do basquete, de parar de jogar, né, por puro preconceito. Né? Agora, eu me pergunto o seguinte também, eu me lembro quando do surgimento da doença, que a preocupação era que a necessidade de se usar preservativos e que para nossa geração, vamos nos incluir aí da época, teria que haver uma mudança de comportamento, porque não era hábito, vamos combinar, o uso de preservativos. Sim. Já essa geração não, quer dizer, eu volto daquele ponto, quer dizer, eles já são numa geração que a doença já existia e que deveriam já, por si só, também usar o preservativo e acabam não utilizando o preservativo. Não é que eles acabam não utilizando, no início eles utilizam. Mas depois abandonam. Não, aí quando eu fico, já se torna aquela posição que eles falam, eu estou ficante. O ficante já começa a ter, é a prova de amor, né? Então eu não quero usar o preservativo e a gente não precisa usar porque é só com você que eu tenho relação, que pode ser naquele momento, né? Mas a gente não sabe a vida pregressa de cada um, né? O quanto cada um realmente se expôs. Então volta naquela sensação, né, de totalmente assim, nada vai me acontecer. E o jovem é muito disso, né? Nada vai me atingir. Agora, a preocupação não é só em relação ao HIV. Outras doenças, as DSTs, né, chamadas doenças sexualmente transmissíveis, como é o caso da sífilis, por exemplo, que tem aumentado em números assustadores também, não é? A sífilis hoje, no município de Santos, ela tem 4 vezes mais pessoas infectadas com sífilis do que com HIV. Que era uma doença que a gente nem ouvia falar mais também, não é? Ela deveria estar controlada, né? Porque ela tem tratamento, o tratamento é fácil, é simples, ele é barato, né? Apesar de ser um pouco dolorido, que é você tomar a penicilina, né? A famosa bezetacil ainda é o melhor tratamento, né? E é um tratamento muito fácil, o diagnóstico é relativamente fácil de ser feito. Só que o pessoal, por não se prevenir, né, de continuar tendo uma certa resistência ao uso do preservativo, acaba também se infectando, e principalmente hoje com a sífilis. A sífilis voltou no mundo inteiro, não é só no Brasil, no mundo inteiro de uma forma muito agressiva. O aumento no número de gravidez na adolescência está diretamente ligado a isso também, não é? Porque a partir do momento que fica grávida, não usou proteção, né? Exatamente. Então hoje a gente também tem um aumento muito grande de jovens adolescentes, né, de meninas ainda, né, crianças com 13 anos, quer dizer, são extremamente novas, já se infectando infelizmente, engravidando e com uma sífilis, que são curáveis. O duro é quando vem o HIV junto, que aí já não tem cura. O que dá para fazer para tentar melhorar essa situação? Isso é o que a gente está fazendo, né? Agora para o Carnaval, a Prefeitura está disponibilizando 50 mil preservativos masculinos em 31 unidades de saúde, no Carnabonde, nas tendas, distribuiu 5 mil preservativos dentro das universidades, que é um público também que está sendo atingido violentamente, tanto pelas doenças sexualmente transmissíveis como pela AIDS. E na parte turística também, ali no Concais também está sendo liberado o preservativo, porque a nossa parte, o que a gente pode fazer isso é informar e distribuir o preservativo. Agora para o Carnaval... O uso é individual, né? Para o Carnaval agora, doutor, existe um planejamento para que haja uma intensificação em relação a essas campanhas ou não? Não, tem um planejamento, tem um folheto
que eu acabei esquecendo que foi lido. Por exemplo, nós estamos distribuindo, olha, preservativo feminino, né? O preservativo, esse daqui é um preservativo muito interessante, que ele é para juvenis, né? Então você tem um preservativo menor do que o tamanho normal, né? Que é exatamente para os adolescentes. Mais adaptável. Né? Mais adaptável, né? O preservativo convencional para o adulto, né? E você também tem para o pessoal que pratica mais sexo anal ou a relação homossexual, o gel lubrificante. Tá? Tudo isso é disponibilizado. Tudo isso está sendo distribuído e disponibilizado pelo setor público. Qualquer um consegue facilmente em qualquer unidade de saúde, então nas 31 unidades de saúde do município, e em alguns outros locais que é onde a gente tem o convênio. Então, por exemplo, no CONCAS isso também já está sendo disponibilizado, nas universidades está sendo disponibilizado. Doutor Alcino, muito obrigado, viu, pela entrevista, pela participação conosco aqui no Caderno Regional e uma boa noite para o senhor. Não, eu que agradeço e a gente está à disposição, quanto mais informação a gente puder passar, melhor para todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigado. A edição de hoje termina aqui pelo Santa Portal, você continua bem informado. Uma boa noite e até amanhã.